Gênesis 35, versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, Gênesis 35, 16 nos conta uma história, no mínimo, intrigante. A palavra de Deus nos diz que Raquel está nos dias de dar à luz ao seu filho, e o parto dela se complicou. Seria mais um parto complicado no meio de tantas histórias de perdas que nós conhecemos e que a história humana já registrou. Mas a palavra de Deus nos diz que essa mulher, Raquel, ela era esposa do patriarca Jacó, e quando ela está morrendo, ela, numa angústia tremenda, a parteira diz para ela: tudo bem, você pode ficar tranquilo que seu filho vai viver, você ainda vai dar conta de dar à luz a esse menino. Mas o parto lhe foi extremamente penoso, e quando ela terminou de dar à luz, ela expirou, e ao expirar, ela passou o seu filho à parteira e disse: Benoni. A palavra Benoni significa filho da minha dor. E assim ela expira e morre Raquel. Logo em seguida entra Jacó, a sua esposa morta. Um quadro trágico, um quadro de perdas tremenda. A mulher da vida dele, a mulher que ele amou tremendamente. E quando ele pega a criança, naquele momento, a parteira olha para ele e diz assim, ela disse que o nome dele é Benoni. Ele pegou o filho dele e virou o nome do filho dele e disse: não, o nome dele não é Benoni, o nome dele é Benjamim. Não parece muito intrigante que um homem resolva, no último ato da sua esposa amada, negar-lhe um pedido, negar-lhe um desejo? Não parece estranho que um homem resolva, da mulher que ele amou a vida inteira, quando ela morre por causa de um filho, num parto, e dá o nome do filho de Benoni, não parece estranho a você que esse homem insensível vire para aquela criança e diga: não, o nome dele não é Benoni, o nome dele é Benjamim. Meus queridos irmãos, nós só vamos entender isso quando nós entendermos o que significa o nome Benjamim. O nome Benjamim significa filho da minha mão direita. Eu acho esse texto um texto dos mais preciosos da minha vida. Acho esse texto de uma sensibilidade de um homem que não era muito sensível, um homem chamado Jacó. A história de Jacó é uma história atravessada, mas esse homem, ele tem uma percepção, uma sensibilidade, num momento extremamente tenso, de olhar para o filho dele que foi nomeado Benoni, filho da minha dor, e dizer: não, ele não será o filho da dor da minha esposa. Eu não posso permitir que o meu filho leve a vida inteira um nome tão dolorido, associado a um grande. O nome dele será Benjamim. Ele é filho da minha mão direita, ele é o meu filho. E ele nomeia o filho dele de uma forma diferente que a mulher dele nomeou. Isso me abre um leque de compreensão tremenda. Eu fico imaginando quão importante é nomear, porque todo filho depende e corresponde à identidade que recebe do pai. O que esse texto está nos ensinando é uma coisa que anos depois, estudos mais avançados vão descobrir,
que masculinidade não é alguma coisa que mulher dá, que masculinidade é outorgada pelo pai, é por paternidade, é o pai que diz nome do filho. Parece estranho esse negócio? Pois a psicanálise está estudando aí feito maluco, e estudos contemporâneos mostrando de forma tremenda a complexidade que nós temos hoje da questão da identidade sexual. Uma coisa é sexualidade, outra coisa é identidade sexual. Nós estamos aí numa confusão enorme de papéis, porque não basta ter nascido homem, é preciso assumir masculinidade. Não basta ter nascido mulher, é preciso assumir feminilidade. E eu não estou dizendo que isso é uma questão biológica, não. Eu creio, e a palavra de Deus me leva a pensar dessa forma, que a questão da homossexualidade é um comportamento aprendido. Não é hereditário e nem é biológico. Não há nenhum estudo sério que leve nessa direção. Mas o que nós aprendemos é que há uma idade em que o filho precisa receber uma outorgação do pai, da identidade daquilo que ele é. É um momento em que ele se afirma. Por isso é que a filha e o filho se afirmam no papel da identidade da sua sexualidade. O que nós vemos nesse texto aqui é que um menino aprende quem ele é de outro homem, ou na companhia de homens, e não no mundo das mulheres. E Jacó tem uma sensibilidade tremenda de olhar para o filho dele e dizer: o nome dele quem dá sou eu, ele é o filho da minha mão direita. E eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque Deus é quem dá o nome a Adão. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você percebe que é Abraão que dá nome a Isaac. Logo em seguida, vem uma mulher, Rebeca, e ela diz: não, eu vou dar o nome aos meus filhos. E deu o nome de Esaú e Jacó. Agora você vai estudar a história de Esaú e Jacó, você vai perceber que esses meninos vão lutar o resto da vida por uma bênção. Porque eles precisam da afirmação não da mãe, mas do pai. E essa afirmação só virá de uma forma extremamente conturbada, num momento tremendo que a palavra de Deus nos descreve no capítulo 27 de Gênesis. Quando Jacó rouba a bênção do pai, o nome do pai. Ele rouba a primogenitura. Jacó, ele próprio, ao pegar o filho dele, Benoni, filho da minha dor, ele me parece, e aqui uma percepção da minha alma, que ele olha para o filho dele e disse: mais um. Porque quando eu nasci, minha mãe botou o nome em mim de Jacó. Sabe o que significa Jacó? Trambiqueiro, enrolão, safado. Porque quando ele nasceu pegando o pé do irmão dele, Esaú. E quando a mãe dele viu ele com aquela atitude lá, uterina, nasce um, o outro literalmente pegando o pé do irmão. Ela diz: esse aqui vai ser complicado. E nomeia o nome dele dizendo: você é complicado, você é bagunçado, você é encrenqueiro, você é enrolão. E Jacó vai corresponder a isso. Jacó vai viver esse drama na alma dele, de ser um menino nomeado pela mãe, com nome que é horrível. Adolescente, pré-adolescente, os meninos chegam: como é que é o seu nome mesmo? Enrolão. Como é que é o seu nome mesmo? Trambiqueiro. Jacó pega agora o filho dele, e quando ele pega o filho dele, a palavra de Deus nos diz que ele olha e diz: o meu filho não vai ter o nome de Benoni, porque eu não quero o meu filho associado o resto da existência dele à dor dele, à dor da mãe. Eu não quero ver o meu filho a vida inteira associado a uma tragédia, mas eu quero que o meu filho, ao olhar para ele mesmo, ele bata no peito e diz: eu sou Benjamim, eu sou filho da mão direita de meu pai, eu sou do coração do meu pai, eu ando com meu pai, o meu pai me nomeou, eu sou assim. Vocês acham que isso não tem valor? Olha a história de Benjamim. Quem é a tribo de Benjamim em Israel? A tribo de Benjamim é a tribo mais afirmativa, às vezes com atitudes pecaminosas, mas é a tribo mais afirmativa que nós temos nas Escrituras Sagradas. O primeiro rei de Israel é Saul. Ele nasce de onde?
Benjamim. A tribo de Benjamim é tão briguenta e tão afirmativa que chega ao ponto de pecar seriamente e quase acabar. Porque uma vez ela resolveu brigar com todos os irmãos. E eles quase mataram, acabaram, o povo de Israel quase matou, acabou com a tribo de Benjamim, numa briga, por causa da dureza do coração daquele povo. Mas o que aconteceu? Benjamim tirou o nome dele e disse: eu tenho personalidade. Eu tenho nome, sabe por quê? Porque meu pai me deu o nome. O nome do meu pai, que o meu pai me deu, é Benjamim. Eu sou filho da mão direita do meu pai. E essa relação, meus queridos, é uma relação extremamente importante. O que está acontecendo com a nossa geração? Nós estamos vivendo uma geração de alienação parental, de pais passivos, de pais ausentes, que não estão conseguindo dizer aos seus filhos qual é o nome deles, ou mantêm uma relação ambígua quanto ao nome deles a vida inteira. E deixa eu te dizer, se você quiser ler o livro, eu vou te sugerir um livro para você ler sobre esse assunto, um livro de um evangélico chamado John Eldredge, chamado Coração Valente. É um livro para você, mulher, comprar e não falar nada para o seu marido para ele não ler, tá? Porque se você falar para ele ler, não vai ler. Não é um livro para você ler, mas eu falando isso, eu sei que você vai comprar e vai ler, né? Mas esse livro, John Eldredge, fala exatamente que a questão essencial da alma masculina é a questão do significado da relação com o pai. E eu diria que a mesma coisa se aplica em relação à alma feminina, em relação à mãe. A maior expectativa do filho é: como é que meu pai vai viver? Que nome o meu pai me dá? Eu tenho valor aos olhos dele? Eu tenho significado? E os filhos ficam a vida inteira aguardando aquilo que nós fizemos em casa a vida inteira sem entender o que estamos fazendo e sem fazer direito. Porque a gente cresceu em famílias onde as pessoas diziam: benção pai, benção mãe. Lembra disso? A gente cresceu em lares assim. As pessoas perguntavam: benção pai, e o pai dizia: bençoe filho. E aí nem sabia o que era. A palavra abençoar significa exatamente isso. Eu afirmo você enquanto pessoa. Você é uma bênção para a minha vida. É esse o desejo mais profundo da alma masculina. Todo homem deseja saber aos olhos do pai: pai, eu sou de valor. Qual é o momento mais precioso para o filho quando ele é criancinha? 3 anos de idade, 5 anos de idade, 8 anos de idade. Qual é o momento mais precioso de um filho? É quando o pai volta do trabalho. E nós pais sabemos muito bem o que isso significa. Às vezes as coisas são complicadas. Porque os meninos voltam, quando a gente volta do trabalho, os meninos estão esperando para a gente e dizendo: pai, cavalinho, cavalinho, cavalinho. E você fica de quarto, ele monta em você. E já era, meu filho. Você acha que ele vai cansar uma hora, que vai dizer: não, chega. Você vai dizer: chega. Você está doido para assistir a televisão. Você está doido para ver o jornal. Você está cansado o dia inteiro. E o seu filho está esperando o quê? Que ao chegar em casa, você brinque com ele e você diga: filho, eu tenho tempo para você, você é precioso para mim. É esse o anseio mais profundo do filho. E que nós, pais ausentes, displicentes, negligentes, estamos negando na nossa relação. Nós estamos negando a identidade. É o pai que precisa nomear, por isso o risco da apatia, da alienação parental. E se você é divorciado, deixa eu lembrar você: o seu filho que você teve com outra mulher, a sua filha que você teve com outra mulher, ou o filho que você teve com outro homem, é filho seu. E ele ainda tem um fator mais agravante, porque na cabeça de uma criança, quando há divórcio, a pergunta dele é o seguinte: será que o papai saiu de casa porque eu fui o problema? E a menina também está fazendo essa mesma pergunta: será que ele foi porque ele não gostava de mim? A necessidade se torna ainda maior. Pais precisam afirmar a identidade dos filhos. E isso foi a vida inteira, meus queridos. O que os pais faziam? Os judeus diziam: o pai que não ensina a profissão ao filho, faz dele um ladrão. Onde é que os filhos aprendiam a profissão? José aprendeu que profissão? Carpinteiro. Quando Jesus nasceu, ele assumiu a paternidade de Jesus, trouxe ele para dentro da sua casa e cuidou dele e disse: você também será um carpinteiro. Jesus tem que aprender o ofício com o pai. Os outros irmãos também que nascem aprendem o ofício com o pai. É fundamental que isso aconteça. Por quê? Porque masculinidade é outorgada.
Será que nós temos outorgado essa masculinidade aos filhos? Há um tempo atrás eu estava tendo uma conversa com o Cléo, e o Cléo Padilha, que me deu uma aula de antropologia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Cléo nasceu numa tribo indígena, em Roraima. Ele nasceu entre os macuxis, é autêntico, sangue puro macuxi, né? E eu conversava com o Cléo, como é que é essa coisa do ensino em casa, como é que se aprende esse negócio? E ele me deu uma aula de antropologia, lindíssima. Ele disse, olha, quando os filhos na tribo macuxi fazem 5 anos de idade, para espanto de vocês, mulheres, os pais pegam os filhos com 5 anos de idade e vão com eles para o meio do mato, 5 anos de idade, para ensinar a caçar. Aí eles vão passar uns 2, 3 dias no meio do mato, e as mães desesperadas na tribo, porque os filhos estão no meio do mato só com os homens. Ali as primeiras lições de masculinidade começam a acontecer. Mas isso, meus queridos irmãos, deveria ser o normal nosso. O que está faltando para nós? Essa habilidade de pegar os nossos filhos e dizer, meu filho, você é filho da minha mão direita. Meu filho, você pode estar certo, meu filho, de que você é precioso para mim. Um outro autor que trabalha muito sobre a questão do papel masculino, Blay, um autor cristão, ele diz o seguinte: não receber nenhuma bênção do pai é uma ferida que não se cura no coração de um homem. E nós precisamos nos preocupar com isso. Os nossos filhos estão perguntando, eu significo algo para você? Como é que eu sou, pai? E nós muitas vezes, no nosso silêncio, nós somos ambíguos. Nós não dizemos aos filhos, talvez, e os filhos ficam lá perguntando, talvez eu seja, talvez eu não seja. Mas nós precisamos exatamente dizer aos nossos filhos, filho, você é o meu filho da minha mão direita, você não é o filho da minha dor, você é a fonte da minha alegria. Porque os nossos filhos estão carentes disso, eles buscam afirmação masculina e eles necessitam de padrão masculino dentro de casa. E a mesma coisa se aplica também para as filhas. Eu quero entrar daqui um pouquinho sobre esse assunto. Nomear é importante, meus irmãos, antes de mais nada, porque o filho corresponde a essa nomeação. Segundo, porque todos precisamos discernir nossa identidade a partir do pai. Isso é bíblico. Jacó estabelece a perspectiva. Quando lhe traz o filho e diz, é filho da dor de Raquel? Não. O que é isso? Meu filho vai viver a vida inteira assim? Não. Filho, esse menino aqui é Benjamim. É o filho da minha mão direita, ele será importante para mim. E eu acho fantástico quando Jesus se preocupa com esse negócio com os discípulos. Uma vez Jesus mandou em Lucas 10 os discípulos saírem para evangelizar, de 2 em 2 eles saíram para evangelizar, e no caminho aconteceram coisas muito interessantes, muita cura, muita gente se convertendo. Quando eles voltaram, eles disseram com alegria, Senhor, até os demônios se nos submetem a nós em teu nome. E Jesus olha para eles e dá um banho de água fria neles. Jesus olha para eles e diz, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos porque vocês são filhos amados do Pai. A identidade de vocês não é uma identidade de guerreiro, mas é uma identidade de filhos amados. Ah, meus queridos, como isso é importante para a nossa vida. Como nós somos uma geração que precisamos romper com essa relação complexa que temos em relação à ausência do significado. Filhos estão aí loucos por isso. Nós pais precisamos fazer isso. Porque lá no silêncio da nossa alma masculina, nós estamos ansiosos por ouvir do nosso pai, você é o meu filho amado. Há filhos que dariam tudo para ouvir do pai, pai eu amo você, filho eu amo você. Filho, você é importante para a minha vida. Filho, quero dizer que você foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na minha existência. Mas a gente sempre ouve o contrário. Filho, você é um estorvo, você é um problema, você nunca dá certo, você só me atrapalha. A vida inteira foi assim. Você é o filho da minha dor, meu filho. E o filho está dizendo, puxa vida, pai, eu gostaria de ouvir uma outra palavra do Senhor. Eu gostaria de ouvir o Senhor me dizendo que eu sou o filho da sua mão direita. Ah, pai, eu gostaria de ouvir isso do Senhor. Nomear é importante, meus irmãos, porque nos livra de estigmas, ou daquilo que nos estigmatiza. Nome é nossa identidade. A imagem que vamos construir, ela pode ser depreciativa ou afirmativa, e uma imagem depreciativa é um desastre.
Filhos constroem imagem, antes de mais nada, pelos pais. Mulheres também têm suas feridas provocadas por violência ou por negligência paterna. Existe também a dor da alma feminina, dessa menina que quer ser mulher e que anseia por um outro reconhecimento, por uma outra apreciação, mas que tem que surgir do pai também. Há um tempo atrás, eu falava sobre relacionamento pais e filhos aqui nessa igreja. Terminei o sermão e levei um sermão. Uma mulher da igreja, psicóloga, me procurou e disse: pastor, quando o senhor for falar da próxima vez, fale da importância do pai abraçar suas filhas. Fala da importância dos pais afirmarem a identidade das suas filhas. Porque as meninas de hoje estão correndo por braço de outros homens que não valem nada. Porque nunca encontraram em casa a referência masculina. E vão desesperadamente no anseio profundo da alma de ouvir do cara: você é uma pessoa bonita, eu aprecio você, eu admiro você. Coisa essa que nós pais nunca fizemos com os nossos filhos, com as nossas filhas. Filhas também precisam do abraço dos pais e que digam: você é preciosa para mim, filha, você é linda, eu amo você, você é muito preciosa para mim, você tem valor. Existem muitas verdades simbólicas que precisam ser ditas, meus irmãos, e nós esquecemos. A violência paterna não é só a verbal e psicológica, ela pode ser também silenciosa, ela pode ser violenta, e às vezes a violência é do silêncio. Com silêncio eu estou dizendo: você não é desejada, e aí surge o perigo da atenção distorcida. Pais que negam força à sua família e vão atrás de outras mulheres, eles estão dizendo aos seus filhos e às suas filhas: vocês não são preciosos para mim. E os garotos ficam desesperados, perguntando aos pais, lá no íntimo da alma dele: pai, eu sou capaz, pai, eu tenho o que é necessário, pai, eu sou um homem mesmo, pai, o que o senhor acha de mim? E nós, pais absolutamente ausentes, olhamos para os nossos filhos e não percebemos a angústia dos filhos de ouvirem dos pais: você é o filho do meu coração, você é o filho da minha mão direita. Crianças buscam a aprovação dos pais. A maioria dos homens passa toda a vida perseguidos ou deformados pela resposta que receberam ao perguntarem aos seus pais, de forma implícita ou explícita: pai, o que o senhor acha de mim? O pai que perde esse momento de dizer para o filho o que ele é e afirmar o seu coração, a dignidade dele, perde para sempre o coração do filho. Agora deixa eu terminar aqui, ainda que não seja um término bem rápido, mas deixa eu tentar entender o Evangelho aqui nessa perspectiva. Isso aqui, meus queridos irmãos, é a coisa que nós precisamos saber. Isso aqui, irmãos, é o que nós precisamos fazer. Isso aqui, irmãos, é o que tem que descer para o nosso peito e nos transformar. Sabe o que você vai fazer com isso que você soube hoje? Nada. Nada. Você vai continuar fazendo do jeito que você faz, errado, atropelado, torto. Quer ver? O apóstolo Pedro, ao escrever na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: não foi por prata e ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Ele diz algumas coisas importantes. Ele diz, primeiro, de que o sangue de Cristo veio nos resgatar do nosso fútil procedimento. Segundo, ele veio nos resgatar do fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais. Ou seja, nós temos dois problemas a enfrentar, e o sangue de Cristo é que vai nos ajudar a vencer isso. Primeiro, nós temos que enfrentar a futileza do nosso próprio coração. As nossas atitudes são fúteis. Em outras palavras, nós não pegamos o que é essencial. Nós somos vaidosos, nós somos presunçosos, mas o nosso coração nunca apreende aquilo que é essencial, por isso é um coração fútil. Nós vivemos na vaidade dos nossos próprios pensamentos, nas atitudes comportamentais que nós construímos. Muitas vezes na nossa história nós agarramos em ponto da nossa existência e não conseguimos avançar um dedo sequer, e vamos morrendo, envelhecendo e nos tornando cada vez mais ranzinhos e mal-humorados e mais secos
e mais distante dos filhos. Nós não somos mudados, porque o fútil procedimento, as futilezas do nosso coração estão introjetadas em nós e fazem parte de nós. Nós não precisamos culpar ninguém, nós não precisamos jogar a culpa no avô, na mãe, no pai, ninguém. Nós temos em nós a nossa ambiguidade, os nossos paradoxos, o silêncio que não quer dizer, a afirmação que precisa ser dita, a declaração que não é feita, o abraço no filho para dizer: você é filho da minha mão direita, o abraço na filha para dar-lhe um beijo e dizer: querida. E nós vamos dizendo: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, não é? Nós vamos viver na nossa tolice, gente, sem mudar um ponto da existência, na futileza de pensamento que não sabe onde quer chegar. E nessa hora você tem que orar biblicamente. Nessa hora você tem que olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu já percebi o meu fracasso, eu já percebi a incapacidade do meu coração de mudar-me, mas eu aprendi, Senhor, que há poder na Tua palavra, eu aprendi que há poder no Teu Espírito Santo e eu preciso ser transformado de dentro para fora. Faz isso em mim, Senhor. E aí eu desisto de mim, mas eu olho para a cruz. E se há um lugar que a minha futileza pode ser destruída, e alguma coisa de valor possa ser colocada, é na cruz, é pelo sangue do Cordeiro. Segunda coisa, nós temos outra barreira a vencer, porque o texto lá diz que vocês foram comprados com sangue do Cordeiro, para serem libertos do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Ou seja, agora tem um legado também, tem um legado histórico, tem um legado de condicionamentos, tem um legado de cultura familiar, que a gente tem que vencer. E aí eu olho para esse texto, meus irmãos, eu tenho uma percepção desse texto aqui, me enche o coração, porque Jacó, quando nasce, a mãe dele chega e diz: é safadinho mesmo, é enroladão mesmo. E Jacó vai reproduzindo isso, e a vida dele é de enrolar. Leia a história de Jacó. Não há personagem na Bíblia mais confuso que Jacó. Um dia Jacó, mais uma vez, está fugindo dos rolos que ele aprontou, das brigas que ele arranja na história, porque ele é trambiqueiro mesmo. E quando está voltando, ele se depara com uma situação na qual ele tem que olhar para Deus. E o capítulo 32, que é 3 capítulos antes desse capítulo que nós lemos aqui, ele tem um encontro com Deus. E Deus, naquele encontro, no vale de Jaboque, lhe faz uma pergunta que Jacó jamais gostaria de responder para Deus, porque ele não gostava de responder isso nem para os amigos, mas agora ele tem que dizer para Deus. Deus, ali com Jacó, olha para ele e diz: qual é o teu nome? Vocês acham que Deus não sabia qual era o nome de Jacó? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Jacó é o meu nome. Eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeitão. E ele disse: agora tem uma coisa, Deus, eu não te largo aqui hoje enquanto o Senhor não me abençoar. E naquela noite Jacó é tocado por Deus, e Deus olha para os olhos de Jacó e diz: mudei teu nome, não é mais Jacó. Aquele nome que ele precisava ter, aquela afirmação que ele precisava ter na sua história, surge aqui agora. Nesse exato momento ele olha para Deus e diz: Deus, eu preciso ter um nome diferente mesmo. E Deus diz: seu nome agora será Israel. A primeira vez na Bíblia em que o nome Israel é usado, acontece no capítulo 32 de Gênesis. Disse: agora o seu nome foi mudado, você não é mais Jacó, você agora é aquele que luta como príncipe contra Deus e vence. Eu mudo a tua história, eu mudo o teu nome, eu mudo a tua identidade. Vocês estão entendendo por que Jacó reage assim agora? Capítulo 35. Jacó está lá ansioso,
Ele sabe que a situação da sua esposa não está boa, a parteira está preocupada, a mulher está para morrer, a situação é grave, é difícil, não tem ali um ginecologista, não tem recursos, é no deserto, ela tem que dar à luz ao filho, e na hora que ela está morrendo, ela consegue dar à luz ao filho e diz: Benoni. Jacó entra, aquele quadro patético, a dor estampada, ele olha nos olhos do filho e disse: mais um não dá. Eu não vou reproduzir minha história familiar. Eu não suporto mais ver o meu filho agora, a vida inteira estigmatizado com o nome como eu tive. Jacó nunca mais. Na minha casa não tem Benoni. Esse filho meu não vai crescer o resto da vida associado à dor. O meu filho vai crescer o resto da vida sabendo que ele é o filho da minha mão direita. Ele tem valor. E eu vou amá-lo. Ele é o último presente que a minha mulher me deu. E ele é o filho da minha mão direita. E eu não vou abrir mão disso. Jacó não, gente. Benoni não. Não dá. Qual o nome que você tem dado ao seu filho? Qual o nome que você recebeu do seu pai? Qual a identidade que você traz lá dentro? E qual a resposta que você gostaria de ouvir do seu pai? Quanta coisa tola tem sido dita a nosso respeito e nós vivemos debaixo dessa sombra. Quanto nome nos foi dado e que a graça de Deus tem que nos ajudar a superar. Qual é o estigma que você traz no seu peito? Como menina, como mulher, como esposa, como mãe, como pessoa idosa aqui hoje, que ansiou a vida inteira uma palavra de afirmação, como Jacó fez com Benjamim, que nunca teve. Que silêncio é esse da tua alma? Que dor é essa que não consegue ser dita a ninguém? Apocalipse 2,17 tem um texto fantástico. Eu acho que esse texto aqui responde à minha dor, à sua dor, à nossa necessidade. Apocalipse 2,17. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, porque tem muita gente ouvindo e não está, que tem ouvido, mas não está ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Gente, isso aqui é fantástico. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus está dizendo: aquele que vencer, eu vou dar um nome. E esse nome é um novo nome. Esse nome é o nome que eu escolhi. E quem receber esse nome vai saber que tem esse nome. Vai saber que tem uma nova identidade. Vai saber que aos olhos de Deus você não é o que disseram que você seria. Que a sua história não precisa ser a história de um filho da dor, filho da tragédia, o que gera a morte, mas que a sua história pode ser, e é isso que Deus deseja de nós, a história na qual você olha para dentro de você mesmo e diz: eu recebi um novo nome do Pai, eu sei o nome que eu recebi, eu sei a identidade que eu tenho, e eu vou viver nela, porque eu recebi de Jesus, Ele me deu essa identidade. Aqui o núcleo da nossa neurose e da nossa dor, ele começa a ser desfeito, porque uma nova compreensão brota no nosso coração, de que nós somos chamados para sermos filhos amados de Deus, filhos da mão direita. Jacó e Benoni, nunca mais. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado, Deus querido, pelas verdades que a Tua Palavra nos comunica, Senhor. Deus, nós precisamos de uma geração que encontre sentido, Pai querido,
no encontro dos corações de pais e filhos e pais. Nós precisamos, ó Deus, de corações que consigam, Pai querido, construir uma nova história, uma nova identidade, uma nova cultura familiar. Nós precisamos, ó Deus, da Tua graça, porque só o Seu sangue pode fazer isso em nós. Nós tropeçamos, ó Pai querido, nas nossas vaidades tolas. Nós tropeçamos nos nomes que recebemos, nas identidades que nos são dadas, falsas, mas que são completamente assimiladas por nós. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa recender uma nova perspectiva na nossa alma. Que nessa noite um novo nome, Pai, esteja sendo escrito no nosso coração, de filhos amados, de filhos que recebem o nome de Deus e que podem viver nessa esperança maravilhosa, certo de que uma nova história começou, porque Deus fez essa nova história acontecer. Nós rogamos isso em nome de Jesus.